Olá, essa é a portaria 8764 da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de São Paulo, de dezembro de 2016, que institui a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Esse vídeo é a segunda parte. A primeira parte foi do artigo 1º ao 50 e eu vou continuar agora do 51 em diante. Tá? Então vamos lá. A carga horária de trabalho dos instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de língua portuguesa, Libras, será organizada da seguinte forma: nas EMEBs e nas unidades de polo de educação bilíngue, 30 horas em lojas semanais, nas escolas comuns e para atuação em atividade de formação, será definida pelo Cefai, em parceria com a UE ou SME de EDRE, mediante verificação da necessidade desse serviço. Artigo 52. São atribuições dos instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de Libras, língua portuguesa, respectivamente. Então, vamos lá ver quais são as atribuições. Para o instrutor de Libras, acompanhar e apoiar os educadores que atuam nas EMEBs, unidades polo de educação bilíngue e escolas comuns que desenvolvam projetos de educação bilíngue para educandos e educandas com surdez ou surdo-cegueira. B. Confeccionar, utilizar e disponibilizar recursos didáticos para o ensino de Libras. C. Estudar os termos científicos próprios das áreas do conhecimento em Libras e orientar os professores para o uso com o objetivo de ampliar o vocabulário técnico da Libras, criar novos sinais e aprofundar os conhecimentos nessa língua. D. Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os demais educadores da UE na perspectiva do trabalho colaborativo e da comunidade escolar, quando necessário em consonância com o projeto político-pedagógico. E. Elaborar e realizar registros solicitados pela UE em documentos como planos de trabalho, frequência de participantes nas oficinas, cursos, avaliação, relatórios, pareceres descritivos, entre outros. F. Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades envolvidas com educandos e educandas, surdos ou com surdo-cegueira, na perspectiva do trabalho colaborativo. G. Participar e acompanhar os educandos e educandas nas saídas pedagógicas e estudos de campo em colaboração com o professor regente da turma. H. Participar das reuniões pedagógicas, dos horários coletivos de estudo, de espaços de formação e projetos promovidos pela ou na UE, sem prejuízo do recebimento pelo tempo utilizado para tais recursos. I. Participar do planejamento das ações específicas, juntamente com os demais profissionais em âmbito regional e central e dos encontros de formação organizados na unidade educacional, SME, DRE, DIPED e Cefai. J. Promover espaços nos quais os participantes das atividades possam expressar suas ideias, avaliar suas possibilidades, participar desenvolvendo o conhecimento da Libras, bem como a conversação e influência nesta língua. K. Desenvolver oficinas de Libras da comunidade educativa. L. Realizar os registros da frequência da atividade oferecida e dos participantes das oficinas. Agora são atribuições de intérprete de Libras, língua portuguesa. Realizar a interpretação das duas línguas, Libras, língua portuguesa e língua portuguesa Libras, dos conteúdos ministrados de maneira simultânea e consecutiva. B. Interpretar as atividades didático-pedagógicas, esportivas e culturais e outras desenvolvidas nas UEs nos diversos tempos e espaços, sempre que necessário, de forma a viabilizar o acesso ao conteúdo, aos conteúdos curriculares e informações em circulação. C. Viabilizar a comunicação entre usuários e não usuários de Libras junto à comunidade educativa. D. Solicitar antecipadamente os conteúdos que serão trabalhados em sala de aula para a realização do processo tradutório significativo. E. Acompanhar os momentos de intervenções pedagógicas do professor e o processo de avaliação para a aprendizagem, atuando sempre que necessário. F. Exercer o seu trabalho com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ele inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial, F1. Pela honestidade de inscrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida. F2.
pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, imagem, gênero e sexualidade. F3. Pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir. F4. Pela postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício profissional. F5. Pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitem. F6. Pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. G. Realizar as atividades previstas nas alíneas F, G, H e I do inciso 1 da portaria. Agora, atribuições dos guias intérpretes de Libras língua portuguesa. Transmitir mensagens na forma de comunicação utilizada pela pessoa com surdo-cegueira, tais como Libras em campo reduzido, escrita ampliada, leitura labial, fala ampliada, Libras tátil, Braille tátil, alfabeto manual tátil, escrita na palma da mão, uso do dedo com lápis, placas alfabéticas, meios técnicos com saída em Braille, Tadoma e outras que sejam desenvolvidas e utilizadas de forma sistemática. Fazer descrição de pessoas, ambiente, objetos. C. Guiar a pessoa com surdo-cegueira conforme as técnicas do guia vidente. D. Viabilizar a comunicação entre os alunos com surdo-cegueira e a comunidade escolar. E. Guiar o educando e educanda surdo-cego durante a realização das atividades envolvidas nas unidades educacionais ou em outros ambientes. F. Realizar as atividades previstas nas alíneas F, G, H, I do inciso 1 e alíneas B e F do inciso 2 deste artigo. Parágrafo único. Os profissionais especificados no caput deste artigo deverão preencher e assinar a folha de frequência diariamente e comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atribuições com eficiência, presteza e ética. Artigo 53. Em relação aos profissionais instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de Libras língua portuguesa, caberá. O que caberá às unidades educacionais? Solicitar a contratação destes profissionais ADRE, DIPED, Cefai, quando constatada a necessidade. B. Organizar os horários e as atividades profissionais contratados orientados pelo Cefai. C. Encaminhar a frequência mensal dos profissionais contratados ADRE, DIPED, Cefai. D. Orientar, acompanhar e avaliar o trabalho realizado pelos profissionais contratados, considerando atribuições especificadas nessa portaria. Ao Cefai. Item A. Mapear as escolas e agrupamentos, turmas e etapas em que há educandos e educandas com surdez ou surdo-cegueira e avaliar se há necessidade do apoio de instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de Libras língua portuguesa. O Cefai também deve informar a ADRE/DIAF quando da necessidade de contratação desses profissionais para que seja feito o planejamento e as reservas orçamentárias necessárias. C. Acompanhar e orientar a atuação dos profissionais contratados nas UEs. 3. Agora a parte da Diretoria Regional de Educação, que são as DREs. Contratar os instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de Libras língua portuguesa para atuarem no âmbito de sua jurisdição. B. Planejar e assegurar recursos do orçamento para a formalização dos contratos mediante demanda apontada pelo Cefai. Agora 4. O que cabe à SME? A. Elaborar e homologar edital de credenciamento de instrutor de Libras, intérprete e guia intérprete de Libras e língua portuguesa. B. Credenciar instrutor de Libras, intérprete e guia intérprete de Libras e língua portuguesa para atender necessidades da SME, DRE, Cefai e unidades educacionais. C. Promover a formação dos instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de língua portuguesa e Libras. D. Contratar os instrutores de Libras, intérpretes e guias intérpretes de Libras, língua portuguesa, para atuar em eventos e ou ações formativas organizados pela DIE. Artigo 54. A SME de EDE deve assegurar a formação continuada dos educadores que atuam na educação bilíngue de forma a promover encontros para a criação de novas redes de aprendizagem dinâmicas e colaborativas entre as UEs que desenvolvem a educação bilíngue
de modo a favorecer a análise coletiva do trabalho realizado, discutir estratégias relativas ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e educandas, surdos e a produção de materiais que possam ser compartilhados entre as unidades. 2. Manter em funcionamento espaço virtual em educação bilíngue para a disponibilização do acervo bibliográfico, de formação, das atividades realizadas, de informações atualizadas e glossário de Libras, propiciando a formação continuada, troca e divulgação de produções interunidades. Artigo 55. A unidade de polo de educação bilíngue deverá designar professores regentes para atuar na classe bilíngue 1, anteriormente denominada SAAI bilíngue 1, e classe bilíngue 2, anteriormente designada SAAI bilíngue 2, a fim de assegurar o atendimento. Parágrafo único. O professor regente das classes bilíngues deverá ministrar 25 horas-aula aos educandos e educandas com surdez, conforme diretrizes curriculares previstas para a educação infantil e ensino fundamental em Libras. Artigo 56. O atendimento na classe bilíngue será organizado conforme segue. Então, 1. Classe bilíngue 1. Na educação infantil, composta por crianças surdas do infantil 1 e infantil 2. No ensino fundamental, composta por educandos e educandas, surdos e ouvintes do ciclo de alfabetização e do 4º e 5º ano do ciclo interdisciplinar. 2. Classe bilíngue 2. No ensino fundamental, atenderá aos educandos e educandas surdos matriculados no 6º ano do ciclo interdisciplinar e 7º, 8º e 9º ano do ciclo autoral, no componente língua portuguesa, ministrada no mesmo horário daquela ofertada para os ouvintes com metodologia de ensino de segunda língua em espaço próprio. Artigo 57. A unidade de polo de educação bilíngue poderá ter professores de atendimento educacional especializado para atender a demanda por AEE da UE. Parágrafo 1º. Na sala de recurso multifuncional será realizado prioritariamente o atendimento educacional especializado no contraturno escolar, contemplando atividades em Libras, bem como ensino e aprimoramento de Libras e ensino de língua portuguesa, como segunda língua, para os educandos e educandas com surdez, atividades anteriormente desenvolvidas pela SAAI bilíngue complementar. Segundo parágrafo. Os educandos e educandas público-alvo da educação especial, matriculados nas unidades polo de educação bilíngue, inclusive os educandos e educandas com surdez, quando necessário, terão atendimento educacional especializado. Terceiro parágrafo. A organização do AE, a instalação e a extinção da sala de recurso multifuncional, bem como a designação e cessação de PAEE nas unidades polo de educação bilíngue, seguirá o especificado nos artigos 17 a 44 dessa portaria. Artigo 58. Os professores de educação infantil e ensino fundamental 1 e os professores de ensino fundamental 2 e médio, com a formação especificada no artigo 19 do Decreto 57379, efetivos ou estáveis em jornada básica docente, JBD, ou optante por jornada especial integral de formação, que é a JEIF, que se interessem em desempenhar a função de professor regente de classe bilíngue deverão 1. Inscrever-se na unidade polo de educação bilíngue de interesse, apresentando os documentos constantes nas alíneas A, B e C do inciso 1 e inciso 2 do artigo 28 e certificação da habilitação ou especialização em educação especial, na área da deficiência auditiva surdez. 2. Participar de reunião de conselho de escola conforme previsto no artigo 4º do artigo 30 desta portaria. Primeiro parágrafo. A unidade de polo de educação bilíngue deverá divulgar por meio de DOC a abertura de inscrição à RME, procedendo-se no que couber nos termos deste artigo. RME, Rede Municipal de Educação. Segundo parágrafo. Fica vedada a designação de professores que optarem em permanecer na JB, que é a Jornada Básica. Artigo 59. Uma vez eleito, o professor constituir-se-á expediente a ser enviado à SME, Secretaria Municipal de Educação, para fins de designação conforme especificado nas
alíneas A, B, C e D do inciso 1 e inciso 2 do artigo 31 dessa portaria. Parágrafo único. O início das atividades do professor regente de classe bilíngue na unidade educacional fica condicionado à publicação de sua designação no DOC. Artigo 60. Ao final de cada ano letivo, o Conselho de Escola deliberará quanto à continuidade ou não do professor regente de classe bilíngue, mediante a avaliação do trabalho desenvolvido, da assiduidade, frequência e demais registros disponibilizados para este fim. Artigo 61. A cessação da designação do professor regente da classe bilíngue 1 e da classe bilíngue 2 ocorrerá de acordo com o previsto nos artigos 33 e 34 dessa portaria. Artigo 62. Os professores regentes das classes bilíngues deverão cumprir sua jornada, respeitados os limites estabelecidos em vigor e horas-aula a título de jornada especial de trabalho excedente, que é o TEX, até 5 horas-aulas semanais, destinadas ao cumprimento de horário coletivo, planejamento da ação educativa e atendimento aos pais se necessário. 2. Horas-aula a título de jornada especial de hora-aula excedente, que é o JEX, destinados à ampliação do atendimento aos educandos e educandas se necessário. Artigo 63. Assegurado o atendimento aos educandos e educandas surdos e ouvintes para fins de composição da jornada de trabalho ou a título de JEX, quando sua jornada estiver completa, será possibilitado aos professores regentes da classe bilíngue 1 e 2 o desenvolvimento de projetos de Libras para a comunidade educativa. Parágrafo único. Em caráter de excepcionalidade, o professor regente da classe bilíngue 2 poderá desenvolver projetos de Libras, juntamente com os professores que atuam com língua portuguesa na classe comum, nas turmas do 6º ano do ciclo interdisciplinar e do 7º ao 9º do ciclo autoral, com matrícula de educandos e educandas com surdez. Artigo 64. A formação dos agrupamentos, turmas e classes observará ao que segue. Nas EMEBs. Na educação infantil, que é de 0 a 3 anos, em média 6 bebês e crianças por agrupamento. Na educação infantil, 4 a 5 anos, em média 8 crianças por agrupamento. No ensino fundamental regular e EJA, em média 10 educandos e educandas por classe. B. Na classe bilíngue 1 das unidades polo de educação bilíngue, na educação infantil 4 a 5 anos, em média 8 crianças por agrupamento. No ensino fundamental, em média, 10 educandos e educandas por classe. Item C. Na classe bilíngue 2 das unidades polo de educação bilíngue, no ensino fundamental, do 6º ano do ciclo interdisciplinar e 7º, 8º e 9º do ciclo autoral prioritariamente, de acordo com a necessidade de atendimento, não excedendo a média de 10 educandos e educandas por aula. Nas classes comuns das unidades educacionais da SME, Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o disposto em portaria específica da SME para a organização das escolas e considerando a indicação de agrupar os educandos e educandas com surdez na mesma turma, tendo em vista a idade cronológica e o agrupamento, turma e etapa no processo de compatibilização da demanda devido à diferença linguística, objetivando a circulação e o uso de Libras. Artigo 65. Nas EMEBs, o número de educandos e educandas por agrupamento turma poderá ser revisto nos casos que contarem educandos e educandas com deficiência múltipla, mediante análise prévia do supervisor escolar, em conjunto com o Cefai, a DRE, conforme o inciso 8 do artigo 4º do Decreto 57379. Parágrafo único. A formação dos agrupamentos, turmas e classes poderá, em caráter excepcional, ser organizada com educandos e educandas dos diferentes agrupamentos ou ano, ciclo, devendo-se evitar grande defasagem entre idade e ano ciclo, a fim de atender a demanda mediante autorização do supervisor escolar. Artigo 66. O educando e educanda com surdo-cegueira, em função de suas especificidades, poderá, quando se necessário, ser considerado uma turma para efeitos de atribuição de aula, após a avaliação da DRE de PED e Cefai e autorização da supervisão escolar. Parágrafo único. O trabalho pedagógico a ser realizado com os educandos e educandas surdos-cegas deverá ser realizar
no contexto da sala de aula, juntamente com os educandos e educandas, surdos ou ouvintes do agrupamento turma-etapa correspondente. Artigo 67. Nas EMEBs, a língua de sinais será componente curricular na parte diversificada. A partir de 2009, parágrafo 1º, a partir de 2009, nas classes bilíngues 1 das unidades polo de educação bilíngue, a matriz curricular deverá contemplar o componente curricular Libras na parte diversificada. Segundo parágrafo, a partir do 6º ano do ciclo interdisciplinar e no ciclo autoral das unidades polo de educação bilíngue, os instrutores de Libras serão responsáveis pelo ensino e difusão da Libras e informações a serem desenvolvidas para os estudantes ouvintes e a comunidade educativa. Artigo 68. As aulas ou atividades de Libras, considerando-se o disposto no artigo 69, serão ministradas da seguinte forma. Nas EMEBs. A. No ciclo de alfabetização e 4º e 5º anos do ciclo interdisciplinar, pelo professor de educação infantil e ensino fundamental 1 e o professor regente de Libras em docência compartilhada. B. No 6º ano do ciclo interdisciplinar, pelo professor regente de Libras, sendo uma aula reservada para o desenvolvimento de projeto de Libras em docência compartilhada com o professor de educação infantil e ensino fundamental 1. C. No ciclo autoral, pelo professor regente de Libras. D. Na educação de jovens e adultos, etapa de alfabetização básica, pelo professor de educação infantil e ensino fundamental 1 e professor regente de Libras em docência compartilhada. E nas etapas complementar e final, pelo professor regente de Libras. 2. Nas unidades polo de educação bilíngue. A. O projeto de Libras, conforme especificado no artigo 63 dessa portaria, para todos os estudantes surdos e ouvintes, nos ciclos de alfabetização interdisciplinar e autoral, será desenvolvido pelos professores de educação infantil e ensino fundamental 1 e ou professor de educação fundamental 2 e médio, em parceria com os professores bilíngues e instrutor de Libras, assegurando uma atividade semanal do projeto para cada turma. Noturno. B. A partir de 2019, com a inclusão do componente Libras na matriz curricular das classes bilíngues 1, este deverá ser ministrado pelos professores bilíngues e instrutores de Libras e instrutores de Libras. 3. Nas escolas comuns, o PAEE e o PAI, com apoio de instrutor de Libras, quando necessário, serão responsáveis pela difusão da Libras. Artigo 69. Os professores bilíngues que vierem a ministrar aulas do componente curricular Libras deverão apresentar a formação observada a seguinte ordem. Certo. 1. Graduação em Letras Libras. Pós-graduação em Libras. 3. Certificação de proficiência em Libras. 4. Experiência comprovada de docência em Libras. Artigo 70. Considerando a necessidade de assegurar a plena participação dos estudantes com surdo-cegueira e com surdez associada a outras deficiências, limitações, condições ou disfunções, as EMEBs poderão desenvolver projetos denominados projetos especializados, que visem o aprofundamento linguístico e eliminar as barreiras encontradas pelos estudantes supracitados no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Parágrafo único. Os estudantes integrantes do projeto especializado terão suas atividades envolvidas juntamente com os demais alunos da mesma turma. Artigo 71. Caberá às EMEBs a proposição de projeto especializado mediante a justificativa da necessidade, especificação da demanda a ser atendida, os critérios de atendimento e recursos necessários, espaços disponíveis e o parecer favorável do Conselho de Escola. Artigo 72. Caberá à DRE análise e manifestação da DIPED e Cefai, análise, manifestação e aprovação do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação com revisão anual. Artigo 73. As EMEBs que organizarem projetos especializados poderão designar professor para exercer a função de professor de projeto especializado, que é PPE, por ato do secretário municipal de educação, conforme segue. 1. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1, exclusivamente para o projeto especializado. 2. Professor de ensino fundamental 2 e médio, sem prejuízo de suas atividades de regência de classes-aula. Parágrafo único. O professor de projeto especializado
deverá ser eleito dentre os integrantes do quadro do magistério municipal em exercício preferencialmente na própria unidade educacional, optante por jornada básica docente, que é JBD, ou jornada especial integral de formação, que é o GEIF. Observará os seguintes critérios: ter disponibilidade de horário para atendimento às necessidades do projeto especializado. B. Apresentar proposta de trabalho a ser referendada pelo Conselho de Escola para seleção e indicação dos profissionais de que trata este artigo. Artigo 74. Os professores mencionados no inciso 1 do artigo anterior cumprirão sua jornada de opção e poderão cumprir caso haja necessidade e respeitados os limites da legislação em vigor. A. Horas-aula a título de jornada especial de hora-aula excedente, que é o GEX, destinadas ao atendimento dos educandos e educandas destinadas à ampliação do atendimento do projeto. B. Hora-aula a título de jornada especial de trabalho excedente, que é o TEX, destinadas ao cumprimento do horário coletivo e planejamento da ação educativa. Artigo 75. Os professores mencionados no inciso 2 do artigo 71 desta portaria poderão cumprir, respeitados os limites previstos em lei, no mínimo 10 e no máximo 15 horas-aulas semanais em GEX, além de sua jornada de opção, bem como os limites contidos na Lei 14.660, de 2007. Artigo 76. Compete ao professor de projeto especializado, PPE, 1. Elaborar plano de trabalho juntamente com os professores regentes das classes e com a orientação da coordenação pedagógica, devendo constar no projeto político-pedagógico das EMEBs. 2. Ensinar e ampliar o léxico da Libras e fornecer a base conceitual em Libras dos conteúdos curriculares desenvolvidos na sala de aula. 3. Identificar, organizar, produzir e utilizar recursos didáticos acessíveis que explorem a visualização, que explorem a visualidade para ilustrar e contribuir para a construção de diferentes conceitos. 4. Utilizar recursos de tecnologia assistiva e de acessibilidade para ampliar as habilidades de comunicação, interação e funcionais nos diferentes espaços educativos por meio do trabalho articulado com os educadores das EMEBs, os familiares e os responsáveis. 5. Produzir materiais didáticos e pedagógicos considerando as necessidades educacionais específicas dos educandos e educandas a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo. 6. Manter atualizados os registros do projeto e o controle de frequência dos educandos e educandas participantes. 7. Participar das ações de formação continuada organizada pelas EMEBs, DRE e SME. Artigo 77. A organização do horário de trabalho do PPE deverá assegurar o atendimento da demanda encaminhada ao projeto especializado e será de responsabilidade do próprio servidor em conjunto com a equipe gestora das EMEBs, com a aprovação do supervisor escolar. Artigo 78. Na segunda quinzena do mês de novembro de cada ano, o Conselho de Escola avaliará o desempenho do PPE para decidir sobre a sua continuidade ou não, consultado o supervisor escolar e, se necessário, o Cefai, assegurando-lhe a permanência na função até o término do ano letivo. Parágrafo único. O não referendo do PPE pelo Conselho de Classe, pelo Conselho de Escola devidamente fundamentado, desencadeará novo processo seletivo no período de 30 dias subsequentes envolvendo outros docentes interessados. Artigo 79. Caberá à equipe gestora das EMEBs, em conjunto com os educadores: 1. Realizar o registro e acompanhamento da frequência dos educandos e educandas inscritos no projeto especializado. 2. Avaliar continuamente o processo de aprendizagem e desenvolvimento por meio dos registros das informações que compõem a documentação pedagógica de cada um.
3. Informar as famílias sobre o trabalho realizado e apresentar os resultados ao Conselho de Escola ou Supervisão Escolar de PED-CEFAI. Parágrafo único. Caberá a DIPED-CEFAI, em parceria com o supervisor escolar, acompanhar, analisar e orientar as atividades realizadas no plano de trabalho do projeto especializado no que concerne a. Aos educandos e educandas atendidos. B. A distribuição da jornada de trabalho do PPE. C. A organização dos atendimentos. D. A articulação com os professores que atuam nas classes em que estão inseridos os educandos e educandas participantes do referido projeto. Artigo 80. Os procedimentos relativos à inscrição dos professores interessados em atuar como professor de projeto especializado, eleição, designação e cessação da designação, são os especificados nos artigos 58 e 61 desta portaria no que couber. Artigo 81. O módulo de docentes que comporá as EMEBs e as unidades polo de educação bilíngue será calculado nos termos estabelecidos em portaria específica, acrescidos de mais um profissional por turno de funcionamento. Artigo 82. As classes bilíngues 1 e 2 nas unidades polo de educação bilíngue deverão ser contabilizadas na definição do módulo de lotação de profissionais nas respectivas unidades educacionais. 5. Serviços de apoio. Artigo 83. As UEs, além de contar com seus recursos humanos no atendimento às necessidades específicas dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial, poderão contar, quando necessário, com a oferta de serviços de apoio, que é o auxiliar de vida escolar, o AVE, e estagiário, conforme especificado no artigo 21 do Decreto 57379, de 2010. Parágrafo único. Os profissionais de apoio deverão atuar para a promoção da autonomia e independência dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial, evitando a tutela, de forma a respeitar a dignidade inerente, a autonomia individual e a individualidade do sujeito. Artigo 84. Cada auxiliar de vida escolar, AVE, deverá atender de 2 a 6 educandos e educandas por turno de funcionamento. De 2 a 6. Observadas as especificidades do público-alvo da educação especial, elegível para este apoio e característica da unidade educacional. Primeiro parágrafo. Excepcionalmente, a indicação do AVE para atender um educando ou educanda será autorizada mediante avaliação do Cefai. Parágrafo 2. As escolas que atualmente contam com o serviço de apoio do AVE para atender somente um educando ou educanda terão assegurada a permanência do profissional com análise da situação e avaliação do Cefai. Parágrafo 3. O horário de trabalho do AVE deverá ser organizado tendo em vista o atendimento da demanda dos educandos e educandas que necessitam deste apoio. Artigo 85. Caberá auxiliar de vida escolar, dentro do seu horário de trabalho, 1. Organizar sua rotina de trabalho conforme orientações da equipe escolar e demanda a ser atendida de acordo com as funções que lhe são próprias. 2. Auxiliar na locomoção dos educandos e educandas nos diferentes ambientes onde se desenvolvem as atividades comuns a todos nos casos em que o auxílio seja necessário. 3. Auxiliar nos momentos de higiene, troca de vestuário, ou fraldas, absorventes, higiene bucal em todas as atividades, inclusive em reposição de aulas ou outras organizadas pela UE, nos diferentes tempos e espaços educativos quando necessário. 4. Acompanhar e auxiliar, se necessário, os educandos e educandas no horário de refeição. 5. Executar procedimentos dentro das determinações legais que não exijam a infraestrutura e materiais do ambiente hospitalar, devidamente orientados pelos profissionais de instituição conveniada SME, responsável pela sua contratação. 6. Utilizar luvas descartáveis para os procedimentos de higiene e outros indicados quando necessário e descartá-las após o uso, em local adequado. 7. Administrar medicamentos para educandos e educanda mediante a solicitação da família ou do responsáveis, com a apresentação da cópia da prescrição médica e autorização da equipe gestora da UE. 8. Dar assistência às questões de mobilidade nos diferentes espaços educativos,
transferência de cadeira de roda para outros mobiliários ou espaços e cuidado quanto ao posicionamento adequado às condições do educando e educanda. 9. Auxiliar e acompanhar o educando ou educanda com transtorno global de desenvolvimento, que é o TGD, que não possui autonomia, para que este se organize e participe efetivamente das atividades educacionais com seu agrupamento turma-classe somente nos casos em que for identificada a necessidade de apoio. 10. Realizar atividades de apoio a outros educandos e educandas, sem se desviar das suas funções e desde que atender às necessidades dos educandos e educandas pelos quais o serviço foi indicado. 11. Comunicar à direção da unidade educacional em tempo hábil a necessidade de aquisição de materiais para higiene do educando ou educanda. 12. Reconhecer as situações que ofereçam risco à saúde e bem-estar do educando ou educanda, bem como outras que necessitem de intervenção externa no âmbito escolar, tais como socorro médico, maus tratos, entre outros, e comunicar à equipe gestora para providências cabíveis. 13. Preencher a ficha de rotina diária registrando o atendimento e ocorrências e encaminhar a equipe gestora para arquivo mensal no prontuário dos educandos e educandas. 14. Comunicar ao supervisor técnico e coordenação do projeto de rede, a equipe gestora da unidade educacional, os problemas relacionados ao desempenho de suas funções. 15. Receber do supervisor técnico, dos profissionais da UE e do Cefai, as orientações pertinentes ao atendimento dos educandos e educandas. 16. Assinar o termo de sigilo a fim de preservar as informações referentes aos educandos e educandas que recebe seus cuidados e a UE onde atua. Primeiro parágrafo. As atividades de locomoção, higiene e alimentação atribuídas ao VE poderão ser desempenhadas em conjunto com os demais profissionais do quadro de apoio da UE, de acordo com as especificidades do atendimento às necessidades do educando e educanda. Segundo parágrafo. A ausência do AVE não deverá implicar em prejuízo no atendimento às necessidades de alimentação, higiene e locomoção dos educandos e educandas, devendo a escola se organizar conforme o artigo 3º do Decreto 57379. Artigo 86. Caberá aos estagiários do quadro denominado Aprender Sem Limites, 1. Auxiliar no planejamento e realização das atividades em sala de aula e demais espaços educativos da UE, sempre sob orientação do professor regente da classe. 2. Acompanhar os momentos de intervenções pedagógicas do professor e o processo de avaliação para a aprendizagem. 3. Colaborar com o professor regente na sua ação pedagógica cotidiana, auxiliando nas necessidades específicas dos educandos e educandas, conforme solicitação no contexto das atividades envolvidas nos diferentes tempos e espaços educativos. 4. Preencher diariamente e assinar a folha de frequência. 5. Participar dentro do horário de estágio dos encontros de formação organizados mensalmente pela DRID, PED, Cefai e das ações formativas realizadas na UE. Primeiro parágrafo. As atividades realizadas pelos estagiários deverão ser sistematicamente orientadas e acompanhadas pelo professor regente da classe em que estiver atuando, bem como pelo coordenador pedagógico com apoio da DRID, PED, Cefai. Segundo parágrafo. Considerando que as atividades envolvidas pelo estagiário do quadro Aprender Sem Limites são de apoio ao professor regente da classe, não haverá superposição de recursos humanos, inclusive estagiários do quadro Parceiro de Aprendizagem, instituído pela Portaria 1336/2015, devendo se considerar somente um estagiário por sala de aula. Artigo 87. Os serviços de apoio descritos nessa portaria serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes da SME, legislação vigente, em consonância com a EE institucionalizado no projeto político-pedagógico da UE, sendo o que compete: 1. Ao professor regente da classe, solicitar o auxílio do AVE quando necessário para funções descritas no artigo 85, organizar a rotina da classe para possibilitar a atuação do estagiário conforme o artigo 86, C. Indicar as atividades que necessitem de apoio do estagiário que atua junto à classe. D. Orientar o estagiário nas atividades a serem por ele realizadas. 2. Ao coordenador pedagógico das unidades educacionais. Item A. Acompanhar e orientar a atuação dos profissionais do serviço de apoio de acordo com os artigos 85 e 86 desta portaria, visando a aprendizagem, o desenvolvimento e a construção da autonomia pelos educandos e educandas. B. Apropriar-se das orientações dos supervisores técnicos em relação ao trabalho dos AVE junto aos educandos e educandas por ele atendido.
C. Orientar o professor regente quanto à atuação do estagiário nas atividades pedagógicas propostas. D. Assegurar o preenchimento da documentação do estagiário de acordo com as orientações da SME de PED, DRE, Cefai. 3. Ao diretor da escola das unidades educacionais, cabe garantir que os profissionais envolvidos no serviço de apoio desempenhem suas atividades de acordo com o previsto nessa portaria. B. Assegurar espaços adequados para o desenvolvimento do serviço de apoio, especialmente no que se refere às atividades de higiene dos educandos e educandas. C. Organizar os serviços de apoio para que se articulem com os profissionais do quadro de apoio da UE de modo a otimizar os atendimentos à necessidade específica dos educandos e educandas da unidade educacional. D. Assegurar a participação de todos os estagiários da UE nos encontros de formação. E. Encaminhar a documentação referente à frequência de avaliação dos profissionais de educação no prazo estipulado pela DRE. 4. Caberá à DRE de PED Cefai acolher e orientar os candidatos sobre o procedimento de formação de estagiário. B. Selecionar dentre os candidatos disponibilizados por meio do convênio com a empresa responsável os estagiários para atuação no âmbito da DRE e indicar o E para a realização do estágio. C. Oferecer formação e acompanhar a execução das atribuições de estagiário prevista no artigo 86 da portaria. D. Formalizar por meio de protocolo específico a solicitação de AVE após a avaliação da sua necessidade. Indicar o remanejamento de AVE estagiário da UE, sempre que necessário, considerando a autonomia dos educandos e educandas e a demanda de cada território. Solicitar o desligamento dos profissionais de apoio mediante acompanhamento e avaliação das atividades realizadas. Parágrafo único. As comunicações e os contatos com os familiares responsáveis pela educação e educandas deverão ser realizadas exclusivamente pelos educadores da UE, não sendo esta uma função dos servidores de apoio. Artigo 88. A indicação do serviço de apoio prestado pelo estagiário AVE será precedida de avaliação do Cefai. Primeiro parágrafo. A avaliação do Cefai considerará a necessidade dos educandos e educandas, as funções específicas do serviço de apoio e o princípio da promoção de autonomia. Segundo parágrafo. A avaliação mencionada no parágrafo anterior será realizada após a efetivação das matrículas, considerando-se a necessidade de observar a interação entre as especificidades apresentadas pelos educandos e educandas em função de sua condição e o meio escolar que está inserido. Terceiro parágrafo. Estará vedada a organização de formas de atendimento e estratégia desenvolvidas pelos profissionais de apoio que impeçam o acesso dos educandos e educandas, público-alvo da educação especial, a atividades educacionais com seu agrupamento turma-etapa, nos diferentes tempos e espaços educativos. Artigo 89. A permanência do serviço de apoio nas unidades educacionais deverá ser periodicamente reavaliada pelo Cefai, quanto à sua efetividade e continuidade. Artigo 90. Nas unidades educacionais da rede direta de educação infantil, a indicação de serviço de apoio em especial AVE só se justifica quando a necessidade específica da criança com deficiência não for atendida no contexto geral dos cuidados dispensados a todas as crianças, considerando o especificado na nota técnica conjunta número 2/2015. Artigo 91. Caberá à Coordenadoria Pedagógica, Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, realizar as orientações gerais e o acompanhamento do trabalho realizado pelo Cefai, referente ao serviço de apoio à atuação dos EVEs e estagiários de pedagogia. 6. Eliminação de barreiras e acessibilidade. Artigo 92. A Secretaria Municipal de Educação promoverá a acessibilidade arquitetônica, física e de comunicação e a eliminação de barreiras arquitetônicas nas comunicações e nas informações e atitudinais, prevista nos artigos 24 e 25 do Decreto 57379, de acordo com as normas técnicas em vigor e por meio das disposições constantes nessa portaria. Parágrafo único. A SME, DRE e UE adquirirão recursos de tecnologia assistiva e imobiliários adaptados visando a eliminação de barreiras conforme especificado no caput deste artigo, visando o atendimento a necessidades específicas dos educandos e educandas, conforme segue. 1. Na DRE e na UE serão utilizados recursos disponíveis de acordo com a legislação vigente. 2. Na SME e DRE serão utilizados recursos de dotação específica. Artigo 93. O transporte escolar municipal gratuito vai e volta por meio de veículos adaptados deve ser assegurado aos serviços constantes
desta portaria respeitado o previsto na legislação em vigor que trata do assunto. Artigo 94. As informações sobre os recursos orçamentários específicos de educação especial alocados nas DREs deverão circular entre os interessados em tempo hábil, assegurando o desenvolvimento das ações especificadas nessa portaria. Disposições finais. Artigo 95. Todos os educandos e educandas público-alvo da educação infantil, da educação especial terão direito à certificação final do ensino fundamental, EJA e ensino médio. Primeiro parágrafo. Poderá ser emitido o relatório descritivo anexando ao histórico emitido pelas unidades educacionais quando necessário. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A certificação acompanhada de relatório não se caracteriza necessariamente como terminalidade específica prevista no artigo 20, pois permitirá que os educandos e educandas continuem seus estudos podendo acessar a outras etapas, níveis e modalidades de acordo com suas escolhas e seus familiares e com os objetivos das políticas nacionais e políticas de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Artigo 96. As UEs, em parceria com o Cefai, atentarão para outras possibilidades de suplementar a formação dos educandos e educandas com altas habilidades de superdotação, além do AEE, quando necessário, tais como participação dos educandos e educandas em diversos projetos e atividades desenvolvidas na UE e estabelecimento de parcerias no território na área da cultura, esporte e educação. Artigo 97. Excepcionalmente para o ano de 2017, as UEs que já contarem com os profissionais designados na função PAE, como professor regente de classe bilíngue nas unidades Polo de Educação Bilíngue e professores de projetos especializados nas EBEBs, que se organizaram nos termos das portarias até então em vigor, poderão manter a mesma organização. Primeiro parágrafo. No final de 2017, os referentes dos profissionais mencionados no caput deste artigo já atentaram aos critérios previstos nessa portaria. Segundo parágrafo. Para novas designações no decorrer do ano letivo, serão aplicados os critérios da presente portaria, inclusive em relação à jornada do professor. Artigo 98. Os diretores das unidades educacionais, coordenadores gerais do CIEJA e gestores dos CELS deverão dar ciência expressa do contido na presente portaria a todos os integrantes das UEs. Artigo 99. Os casos omissos ou excepcionais deverão ser resolvidos pela Diretoria Regional de Educação. Consultada, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação, essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2017, revogando-se então as disposições em contrato especial a portarias 5718/2004, 5883/2004, 2754/2009, 5707/2011, 2496/2012. Anexo 1. Orientações quanto ao público de educação especial, cadastramento do sistema IOL e o acesso ao atendimento educacional especializado. Educandos e educandas com deficiência, considerando o conceito presente na Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, na ONU, em 2007, ratificada no Brasil com o status de emenda constitucional por meio dos decretos 186 de 2008, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva e na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa parte aqui, vocês dão uma lida aí no final, tá? Os artigos já foram lidos, aqui fala especificamente, né, dos transtornos, síndromes, referente às características. Ok? Então é isso. Até breve.